A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Olá, boa noite. Tudo bom? Galera que está presente aqui, vocês têm como me dar um retorno se estão me ouvindo bem? Márcio Cardoso, Patrícia Ziane, Renan, Rony. Estão me ouvindo? Perfeito. Beleza, valeu pelo feedback. Deixa eu tentar aqui entrar rapidinho com um vídeo, ver se aparece aqui do webcam. Cadê? Vocês estão me vendo também ou não? Não, né? Pera aí. Nada. Isso aqui não tá aparecendo. Só tentando aqui formatar para ver se aparece, se eu consigo compartilhar, colocar o vídeo. Vamos ver se agora vai. Que estranho, cara, não tá indo esse negócio. Engraçado que tá aparecendo. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Obrigado, Carlos, Rony, valeu. Ou então eu não consegui aqui, não sei qual é o problema que tá dando da webcam. Desculpa, mas mesmo assim vão apresentando. Importante estar mostrando aqui a tela, ok? Então, nesse momento, gostaria de agradecer a participação de vocês, o interesse de reservar nessa próxima hora para a gente poder bater um papo sobre ecologia de paisagem. Então, inicialmente, me apresentar, né? Então, sou César Borges, sou ecólogo, venho trabalhando com ecologia de paisagem há alguns anos, estou terminando o doutorado em ecologia aplicada, trabalho com conservação, tenho experiência com o tema de fragmentação da paisagem, especialmente do bioma Amazônia e Mata Atlântica, principalmente Amazônia. Então, desde 2013, 2011, 12, que venho trabalhando nesse tema, e é que é justamente devido um pouco dessa experiência que eu, junto com a coordenação, né, a equipe do LabGIS, a gente montou um curso, né, voltado para especificamente discutir e abordar teoricamente e praticamente questões relacionadas à ecologia de paisagem. Não sei se vocês têm algum conhecimento desse curso, e a proposta desse webinar é justamente fazer a divulgação da da ocorrência do curso, né? Nós já tivemos duas turmas, uma no final do ano passado e uma em abril, maio desse ano, e iremos iniciar uma outra turma a partir de outubro, se não me engano, de outubro para novembro. Então, a proposta disso é justamente fazer essa divulgação, fazer o convite para vocês
né, que tenham interesse, que trabalhe com o tema, seja do meio acadêmico, seja do meio do terceiro setor, seja da iniciativa privada, seja em qualquer âmbito, seja do âmbito governamental, que trabalhe com a temática ambiental e, sobretudo, com questões relacionadas à biodiversidade, seja a conservação e restauração principalmente, e questões voltadas a planejamento de ordenamento territorial ambiental, né, que é praticamente o grande foco do que o curso se propõe a se destacar, sempre baseado muito com o cunho acadêmico, científico. Então fica esse convite à divulgação desse curso, né? Ele dura em torno de praticamente um mês, tendo aulas regulares toda segunda e quarta e tutoria ocorrendo todas as terças e quintas, né, durante a semana. O curso ele é baseado em tem um momento sempre ao vivo, que nem esse aqui do webinar. As aulas são disponibilizadas gravadas, tem um material das atividades práticas, tem um material em formato textual, como se fosse uma apostila com todas as rotinas práticas, e o objetivo é justamente poder disseminar esse tema, né, e estar contribuindo aí para o desenvolvimento e aplicação da abordagem da questão espacial na escala da paisagem para a compreensão de padrões de biodiversidade em paisagens fragmentadas, né? Então, esse é o objetivo. Então, nele a gente trabalha bastante a questão teórica juntamente com a questão prática. Então, sempre a gente vai entrar em cada tema, a gente tem uma apresentação teórica de onde é que vem aquela abordagem, aquele assunto, aquela métrica, como aquilo está sendo, como foi constituído e como é que está sendo percebido, quantificado, aplicado na atualidade, e depois a gente vem e vai ver na prática mesmo através dos softwares que faz o cálculo das métricas de paisagem, e depois a gente vai para uma discussão, para uma ampliação de como interpretar nessas métricas, né? Que nem estatística, né? Se você colocar qualquer lá dado valor numérico, um software de estatística, ele vai te gerar um resultado, mas ele não tem nenhuma valia se você não souber a interpretação, no caso estatística ou matemática, para ele, no nosso caso, a interpretação ecológica, né? O que cada valor, cada número aquilo vai estar representando em termos de uma biologia, da ecologia de um grupo taxonômico, de um grupo funcional, de uma espécie, de um indivíduo, enfim, ou de um serviço ecossistêmico. Então, essa é a proposta e a nossa ideia do nosso curso. Ok? Então, nesse webinar de hoje, vocês têm alguma dúvida com relação a isso? Ó? Podem ficar à vontade a estar interrompendo, entre aspas, quando eu estiver falando. Se tiver qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, qualquer adição também de informação ou de exemplo, seja agora com relação a essa parte que eu comentei sobre o curso, e seja durante o próprio webinar, quando entramos num assunto específico. Então, pode ficar à vontade de estar perguntando, e é sempre muito bem-vindo essas questões e dúvidas, sobretudo se forem de questões que sejam do cotidiano, do trabalho do dia a dia de vocês, que a gente poder estar auxiliando e aprendendo junto. Perfeito? Então, nesse sentido, Patrícia, não, só vi agora a mensagem que você enviou, você está recebendo minhas perguntas. Não recebi nenhuma pergunta sua ainda. Apareceu aqui. Ah, manda aí pelo box de perguntas mesmo. É bom que todos veem e a gente fica aqui acompanhando e já dou o feedback e o comentário junto com vocês. Perfeito? Cadê? Ó, o Rodrigo está perguntando: este curso será ofertado de modo presencial ainda este ano ou tem alguma previsão? Não, então, o curso ele é online, dessa mesma forma estrutura que o webinar, né? E ele vai ser ofertado assim esse ano. Provavelmente essa semana já deve começar a divulgação dele. É que eu não estou bem certo da data, mas ele começa, acho que no final da primeira quinzena de outubro e vai até o final da primeira quinzena de novembro, aproximadamente. E ele funciona online, né, desse modo, mas as aulas são todas ao vivo, são todas registradas, gravadas e disponibilizadas para vocês. E além de vocês poderem estar tirando dúvida durante as aulas, tem um momento de tutoria também, que é para auxiliar dúvida teórica e prática, principalmente nas práticas, mas também a gente tem um canal aberto da plataforma Moodle, do que faz parte do curso,
para esclarecimento de dúvidas das atividades e além do próprio contato por e-mail, né? Que eu deixo disponível para a gente poder estar fazendo qualquer tipo de diálogo, ok? Então, esse que é a estrutura do curso, Rodrigo. E aí, a vantagem do online é que a gente consegue abranger, né, pessoas de todo o país. Então, nas duas turmas que já tivemos, nas duas tiveram pessoas de todas as regiões do Brasil, no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, né? A Juliana está perguntando: um gestor público, não biólogo ou ecólogo, consegue acompanhar o curso? Consegue, Juliana, porque, como comentei, assim, toda a prática que a gente for fazer vai ter uma explicação teórica. Lógico, se você tem pelo menos o básico, o mínimo de conhecimento de ecologia, isso que nem fala da biologia, da ecologia especificamente, né? Que é do ramo dentro da biologia. Então, por exemplo, alguns termos relacionados à comunidade, a grupo funcional, a taxo, isso vai facilitar muito mais a sua absorção, seu aproveitamento, seu rendimento no momento teórico, mas também isso não precisa ser uma questão de uma barreira. Porque caso tenha alguma dúvida de determinado termo, alguma coisa, nada impede de estar explorando mais o termo e as dúvidas. Então, assim, eu falo que é possível porque tudo que a gente for fazer, antes de fazer manualmente, a gente vai discutir teoricamente, né? E eu sempre tento tentar trazer isso daí para as exemplificações do dia a dia, né? Seja a gente fazendo uma consultoria, seja a gente fazendo uma pesquisa acadêmica, sendo você uma gestora pública que está querendo mapear ou então compreender como está a pressão na zona de amortecimento de uma UC, por exemplo, ou a ocorrência de focos de queimada, enfim. Então isso pode ser sim possível sem nenhum problema, certo? Beleza. Então, ok. Se tiverem mais dúvidas, pode estar comentando. Então, no webinar de hoje, a proposta é justamente apresentar um pouco por que a gente está trabalhando paisagem, né? Porque a paisagem ela vem sendo o aspecto abordado na ecologia nas últimas décadas, né? Principalmente 5, 6 décadas atrás, mas mais intensa desde a década de 80, né? Qual que é a relevância dela e por que ela está sendo utilizada para questão de biodiversidade, como indicadores, né, de biodiversidade, como ela vem nos ajudar a compreender padrões da distribuição das espécies, dos indivíduos, da formação das comunidades em ambientes antropizados. E além disso, verificar como a paisagem, como a gente quantifica ela, né, como é que isso é feito. Lógico que o que a gente vai estar discutindo aqui vai ser totalmente teórico e durante o curso a gente se detalha bem mais e vê nas práticas, sendo que hoje a gente vai ter a prática, vai ser mais o diálogo mesmo sobre o tema, uma explanação. E por último, a gente vendo uns dois pequenos exemplos de como a gente pode estar aplicando isso de forma prática mesmo, diretamente e gerando resultados que podem subsidiar a tomada de decisões de iniciativa privada, estatais, enfim, muito relacionado a questões de ordenamento territorial. Então, esse que vai ser o contexto do nosso bate-papo de hoje. Perfeito? Então, eu vou aqui começar. Se ninguém tem alguma dúvida de início com relação ao curso, alguma coisa, senão eu vou passar para a apresentação. Está verificando. Só ajeitar aqui. Cadê? Tá. Então, né? Como estava na divulgação, então o tema hoje é paisagem como proxy de biodiversidade, né? Como sendo um indicador. Não sei como é a formação, o grupo que está participando do Termos 37. Esse tema não seria tão interessante, poderia um tempo de poder fazer uma apresentação e tal. Mas acredito que a maioria sejam pessoas, seja da ecologia, seja da biologia, seja das áreas ambientais, né? Então,
que a gente tem verificado ultimamente eu falo de algumas décadas para cá, é como a paisagem ela vem influenciando e vem sendo determinante para a formação de, digamos assim, dos novos grupos, novas comunidades, da biodiversidade, sobretudo em paisagens fragmentadas. E isso a gente vem observando justamente o quê? Devido às grandes pressões que as áreas de hábitats naturais vêm sofrendo, sobretudo de áreas de floresta tropical, com a questão das mudanças no uso e cobertura do solo, né? Que nada mais são do que os processos de desflorestamento que vem ocorrendo. Então, no nosso país, a gente tem um exemplo histórico da Mata Atlântica, o exemplo mais recente da Amazônia, do Cerrado, né? Que vem sofrendo pressões constantemente dessas mudanças e como isso vem afetando diretamente a biodiversidade, né? E como a gente consegue utilizar as informações de desenvolvimento tecnológico dos sensores, dos radares, dos satélites, dos softwares de sistema de informação geográfica para poder justamente tentar compreender esses padrões e poder auxiliar as tomadas de decisões, as políticas públicas relacionadas ao tema, né? Uma vez que a gente não tem a condição de poder fazer a amostragem por completo, né? Estou trabalhando com amostragem e tentar isso daí um pouco que expandir a compreensão e extrapolar para as áreas que não são possíveis de serem inventariadas, né? Em campo, então, nesse caso, a ecologia da paisagem vem e, com a contribuição da evolução tecnológica geoespacial, vem dando-se, né, esse ganho, né? Destacando também que outras áreas novas também, por exemplo, como macroecologia, também vem gerando um pouco dessa informação. Então, e tudo relacionado com informações espaciais. Então, macroecologia, só que numa ampla escala, o soundscape, a ecologia de estradas, a ecologia do movimento, são tudo, digamos assim, disciplinas dentro da ecologia que vem se ramificando e vem se desenvolvendo e se sustentando, né, com base na, no avanço tecnológico que a gente teve e vem tendo, né, e tentando justamente tentar relacionar isso com o uso do solo e fazendo inferência sobre biodiversidade. A Érica está perguntando, nesse webinar vamos estudar sobre corredores ecológicos e sua importância para vocês, aproveitando sua jovem formada pela PUC. Não, a gente não vai falar de corredor, Érica, nesse webinar. Corredor é um tema que a gente aborda durante o curso, a gente tem um item lá só de conectividade estrutural e funcional, então lá a gente discute mais. Mas nesse daqui não. Nesse daqui a gente vai abordar por que a paisagem é importante. Vamos ver alguns dos parâmetros principais que definem essa importância da paisagem, que a gente vem percebendo que vem tendo uma relação direta com a biodiversidade. Vamos ver como que a paisagem, de certa forma, como ela é quantificada e caracterizada, e vamos ver as exemplificações da compilação dessas informações de parâmetros de paisagem, de quantificação e como isso pode ser trabalhado, aplicado para gerar informações relevantes do conhecimento científico ou para subsidiar ações relacionadas ao ordenamento territorial, principalmente voltar para a questão ambiental. Ok? Beleza. Então tá, então nesse contexto, acho que a primeira questão a iniciar é justamente a gente poder definir, conceituar o que é paisagem, né? Tentar entender o que é paisagem. Uma vez que ela que é o objeto principal, base da nossa disciplina, que semana que a disciplina eu vou estar sempre me referindo à ecologia da paisagem. Então, ela que vai ser o objeto da nossa interpretação, ela que vai ser o foco e a nossa escala de observação e de trabalho. Então, nesse caso, aqui fazendo um destaque rápido, dentro da ecologia da paisagem, a gente tem duas escolas, né, de orientação. Então, tem uma escola clássica europeia geográfica e tem uma escola ecológica americana. A nossa proposta, a nossa linguagem, a nossa abordagem nesse webinar e do curso, ela é baseada na escola ecológica americana, no qual ela é voltada a partir para a percepção da espécie e da biodiversidade. E quanto à europeia geográfica, ela tem como centro da de observação a perspectiva humana, né, as ações de ordenamento, arquitetura, planejamento de cidades, mais um pouco nesse sentido, mas um pouco mais uma vertente antropocêntrica, enquanto a nossa é mais biológica.
Então, só deixando um pouco claro e pontuando essa pequena distinção, que quando a gente estiver se referindo de paisagem daqui para frente, seja no webinar, seja quem for fazer o curso, nós estamos falando paisagem sempre que como na perspectiva da biodiversidade, né? Seja faunística ou florística, ok? Então tá. Então nesse sentido, o que vai ser a paisagem? O que a paisagem é? Então aqui numa das definições, a gente precisa, que a gente tem, e foi uma que o Jean-Paul Metz sintetizou num artigo clássico dele sobre o que é ecologia de paisagem, ele vem, comenta e define dessa forma. Paisagem nada mais é do que um mosaico heterogêneo formado por unidades interativas, sendo esta heterogeneidade existente para pelo menos um fator, segundo o observador e numa determinada escala de observação. Então vejo, nesse contexto teve três palavras que estão destacadas: heterogêneo, unidades interativas e escala. Então, nesse sentido, a paisagem, o que vai caracterizar ela? Ela precisa ter uma heterogeneidade. Essa heterogeneidade, ela pode ser tanto de configuração, de arranjo espacial, quanto uma heterogeneidade de composição, de essência, sobre as classes, as camadas de uso e cobertura do solo que compõem determinada paisagem. Além de a gente ter essa heterogeneidade, que é o fator principal dentro da paisagem, é importante também que essas unidades, seja de configuração ou de composição, elas tenham algum tipo de interação. Então, que haja algum fluxo de energia, de matéria, de indivíduos, de espécies entre essas unidades. Exemplo de unidade: uma floresta primária com uma floresta secundária, ou com uma pastagem, ou com uma silvicultura, ou com uma área urbana, enfim, seriam interações. E essa heterogeneidade, ela deve ser heterogênea pelo menos para um observador, pelo menos em um fator, né? Que seja a composição ou a configuração ou em ambos, né? E deve ser a partir da perspectiva de um observador. Esse observador pode ser um mamífero, pode ser uma ave, pode ser um anfíbio, pode ser uma árvore, enfim, pode ser qualquer taxo que a gente esteja trabalhando. Só que, no entanto, quando faz o destaque aqui segundo o observador, porque, por exemplo, no exemplo dos táxis, cada um vai ter uma percepção diferente da paisagem. Enquanto uma onça enxerga a paisagem no formato X, uma andorinha enxerga a paisagem do formato Y, que quanto uma castanheira vai enxergar a paisagem no formato Z, e assim por diante. Então, sempre a paisagem ela vai ser condicionada a partir do organismo que a gente está analisando, que a gente está trabalhando. E isso numa determinada escala de observação. E aí vem uma das palavras-chave importantes dentro da ecologia de paisagem, que é a questão da escala. E aí, nesse caso, eu te falo escala, a gente tem dois grandes campos relacionados à escala, que é a escala espacial, que lógico é a mais evidente, né? Então, seja o que a gente está considerando, o que é paisagem. Paisagem é uma bacia, é um plot amostral, é um município, é um estado, é um bioma, o que é? É a área de vida de uma espécie. Então, essa dimensão espacial, que é justamente que a gente vem dos produtos da imagem de satélite, dos SIG, dos mapeamento, essa seria uma primeira escala. E a segunda escala é a escala temporal, né? Então, o tempo ele também é extremamente importante na compreensão desses padrões espaciais, porque justamente o que se vem se dando ao longo do tempo é que vai influenciando as dinâmicas espaciais e, por sua vez, influenciando na questão das dinâmicas espaciais das espécies, né? E aí esse tempo ele vem sendo justamente o quê? Vem a importância da questão das séries históricas de uma determinada região que a gente esteja analisando, trabalhando, para justamente poder compreender como que o processo de perda de hábitat, de fragmentação vem se ocorrendo, mas também como processos de ganho, com regeneração, com restauração, vem também promovendo mudanças no contexto da paisagem, né? E aí, só dando um exemplo, onde eu consigo esse tipo de informação? Atualmente a gente tem, né, o projeto Map Biomas, que tem um mapeamento de uso do solo de 85 até 2018, anualmente, que vem dar esse suporte, está dando essa possibilidade para a gente poder compreender as modificações que vêm ocorrendo ao longo dessas últimas 33, 34 anos em todo o território brasileiro, né? Então fica a dica para
quem não conhece poder dar uma visitada. Na Map Biomas tem lá os dados que podem ser baixados gratuitamente e estão lá disponíveis justamente para poder ser usados para qualquer tipo de esfera e iniciativa, seja acadêmica, pública, privada, ONG, enfim, ok? Então, paisagem vem se basear justamente nessa questão da heterogeneidade, da interação e dessa escala. E aí, nesse sentido, a paisagem ela pode ser uma paisagem rural, pode ser uma paisagem natural. Vejo que a questão da heterogeneidade não necessariamente ela está relacionada de ter uma intervenção humana, de fragmentação, perda de hábito, substituição de área de hábito por algum tipo de uso, mas ela pode ser natural. Por exemplo, quando a gente pega variações pedológicas, quando a gente pega variações do tipo vegetacionais, isso de certa forma também proporciona uma heterogeneidade. Então, a gente pode também estar analisando em ambientes naturais, apesar de grande parte dos nossos exemplos serem pautados em regiões que são eutropizadas de certa principalmente, porque é o que a gente vem analisando e trabalhando, né, devido às ações de modificações no uso e cobertura da terra, que é o principal drive de ameaça nas florestas tropicais. Então, esse é o contexto e a definição da paisagem. Alguma dúvida aqui nesse conceito, nessa compreensão? Ou está tudo claro? Se tiver alguma coisa que ficou meio obscuro, ou se eu estiver falando rápido, vocês podem estar avisando aí que a gente ajusta. Tá sem som, Diego. Cara, eu acho que a questão aí é no teu computador, porque os outros estão ouvindo e o meu tá ativado aqui. Tenta de, porque tu não tá me vendo. Tô viajando. Peraí. Só escrevendo aqui pra ele rapidinho, galera. Tá. A Erika está perguntando aqui: a escala temporal é um dos fatores mais importantes para o estudo da paisagem, porque as transformações são muito aceleradas nos últimos tempos, principalmente pelo uso da indústria. É, não somente por isso, Érica. Por exemplo, vou te dar um exemplo atual, é, que o tempo, além de ser importante pela questão das perturbações que os ambientes naturais vêm sofrendo, mas ele também vai ser importante às vezes para os ganhos de hábitat. Então, por exemplo, a gente pega a Mata Atlântica, nos últimos anos a gente tem observado e registrado um acréscimo de vegetação dentro do bioma. Isso muito em função do quê? Em função da regeneração natural. Nem tanto das ações de restauração, que também tem sua contribuição, e aí vale o destaque do trabalho do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, mas muitas áreas abandonadas, não mais agricultáveis, sendo abandonadas, mas tendo algumas áreas de hábitat próxima, vem se desenvolvendo, vem se estabelecendo florestas secundárias em diversos estágios. Isso vem proporcionando o ganho de hábitat. Então, a questão do tempo também possibilita a gente poder ter essa compreensão, essa interpretação. Então, assim, o tempo, na verdade, é uma das principais questões, só que sempre foi também uma das maiores dificuldades, né? Pelo justamente a deficiência que se tinha de poder ter um acompanhamento regularmente no tempo, seja mensal ou anual, de mudança no uso e cobertura do solo. E que agora a gente está tendo essas Almec biomas. Ok? Tá, então vamos lá. Então, perfeito. Então, a paisagem seria conceitualmente que a gente vai estar falando dela é sempre baseado nisso. Como que ela vai ser importante? O que, é que a partir disso ela vai ter uma, uma importância para a gente considerar ela como um parâmetro relevante no nosso estudo e que na verdade é o que baseia todo o nosso curso. Então aqui achei interessante pegar essa única ilustração, consegue exemplificar tudo que a gente quer conversar, que inclusive é que vai sustentar até grande parte das atividades que a gente vai nos cursos. Isso aqui foi do artigo que saiu, não sei se foi início desse mês ou mês passado, é um artigo recente,
liderado pelo Jean Paul Metz, que tem vários pesquisadores do Brasil todo, de todas as regiões do Brasil, no qual o objetivo era justamente poder explicar, né, a importância da reserva legal, né, como o mecanismo legal dentro do Código Florestal. Devido às discussões políticas e ameaça que tal instrumento vem sofrendo, então resolveram fazer um artigo explicando e comentando sobre isso. Só que essa parte do debate político a gente vai deixar de lado e vamos só focar no que eles mostraram e apresentaram como a importância da questão da reserva legal. E aí, nesse caso da reserva legal, ela vem justamente que sendo um instrumento que ele vai ser perceptível na paisagem e como ela vai ter um efeito distinto dependendo da sua presença ou não do arranjo que a paisagem tiver. Peraí. Tá acontecendo aqui. Além do Eduardo, tem alguém que não está vendo a imagem? Que não está vendo a apresentação? Só para eu saber se a questão é aqui ou se é no computador dele. Alguém pode te responder, por favor? Rapidinho. Beleza, valeu, Aline. O Eduardo, acho que a questão. Acho que valeu, Rony, também. Acho que a questão é do seu computador, porque os demais também estão visualizando. Ok? Tenta ver alguma coisa de reiniciar no seu botão que aparece para vocês com relação à tela, porque todos estão vendo. Perfeito? Se no pior das hipóteses, caso eu não consiga endireitar, então se eu tiver com o áudio, esse webinar está sendo gravado e ele vai ser disponibilizado posteriormente. Perfeito? Aí vai aparecer tudinho. Ok? Então tá. Então, só voltando aqui a essa questão, então, nesse caso se trata especificamente do instrumento da reserva legal, mas vamos entender que a reserva legal está sendo o quê? E que, de certa forma, são as áreas de hábitat, né? Então, como é importante a gente conservar a vegetação das áreas de hábitat, não somente por uma questão de conservação em si, mas a gente tem um caráter social, cultural, econômico, principalmente, que vem, além do ambiental no total, que vem auxiliar e vem justificar a importância da manutenção e presença das áreas de hábitat, e isso como a paisagem vem mostrando justamente como ela vai ser importante nesse processo, nesse aspecto. Então, por exemplo, aqui a gente tem essas três figurinhas, então a gente tem três cenários. Então, em todos os três, a gente vai ter... beleza, valeu, Dominique. Então, por exemplo, no primeiro cenário a gente vai ter uma paisagem que está totalmente fragmentada, altamente fragmentada, com uma grande perda de hábitat, que a gente vai estar considerando aqui como uma paisagem que tá sem reserva legal, né? Vejo que pela ilustração a gente tem somente o quê? Umas tripinhas e umas manchinhas de vegetação, que nessa ilustração representam uns corredores de mata ripária, e só. O que é dominante na paisagem são as áreas agricultáveis, né? Nesse cultivo aí, não sei o que é, mas poderia ser uma soja, enfim, um café, qualquer tipo de monocultura. Esse é o cenário 1. No cenário 2, a gente já tem o quê? A presença da reserva legal, que traduzindo seria a presença, a gente pensar um mosaico de ter áreas de hábitats naturais, mas junto com áreas produtivas, né? E aí nesse contexto a gente consegue já ter uma outra percepção de como a paisagem está sendo formada, ver que a gente já tem uma boa quantidade de árvores, de vegetação, mas ao meio também tem áreas de monocultura. Tá? Tá, só respondendo aqui ao Leonardo, beleza, Leonardo? Tranquilo? Então, a gente não trabalha com o geossistema de Bertrand e a gente não trabalha com paisagem no conceito geográfico. A gente trabalha com paisagem no conceito biológico. Então, Bertrand, Newton Santos, como é que for fazer a questão até mesmo conceito de geossistema, a gente não aborda essa temática, porque o nosso foco é totalmente biológico e ecológico, segundo a escola americana ecológica. Por isso que a gente não segue esse caminho. Beleza?
Então, e o terceiro cenário é a paisagem, onde a gente tem um domínio da quantidade de hábitat, que aí vai ser representado justamente pelas paisagens onde a gente tem a presença das áreas protegidas, seja em formato de unidade de conservação ou em formato de terras indígenas, né, que também fazem parte do conceito amplo de áreas protegidas. Então, nesses três cenários, a gente tem, né, essas configurações que vão ser moldadas de acordo com a presença da quantidade de hábitat. Ok, mas como isso vai ser representado, esclarecido pela paisagem? Então, no primeiro cenário, a gente vê que a gente tem essa paisagem totalmente degradada e fragmentada. Então, quando a gente vem e relaciona esse contexto, que é um exemplo muito ali do arco do desflorestamento da Amazônia, um exemplo de grande parte aqui da Mata Atlântica e de algumas regiões também do Cerrado, o que a gente verifica? A gente verifica que a consequência desse contexto para os serviços ecossistêmicos, e aí nesse serviço ecossistêmico a gente vai estar trabalhando o quê? Com a produção de comida, com a provisão de alguns serviços, com a regulação de alguns serviços e com os serviços culturais, onde envolve diretamente a questão da relação da interação direta do homem com, com o ambiente. Então, por exemplo, nessa paisagem aqui nesse cenário 1, o que vem prevalecer, o que vem dominar? É justamente o quê? A produção de comida. Então, por isso a gente tem esse triângulo sendo bem maior em relação aos outros. E o que vai ser essa produção de comida? É justamente o que a gente tem, né? A cultura, a monocultura ou a pecuária, atividade agro-silvopastoril, de certa forma, né? Nesse caso, nem silvopastoril, somente agropastoril, porque não tem silvicultura, sendo dominada e sendo que vai ser do componente que vai mais ponderar nessa cadeia de equilíbrio teórico que deveria ter. Então a gente tem o quê? A dominância da produção de monocultura, só que no entanto a gente tem um problema num serviço de regulação que é bem pequeno, né? Então a gente vai ter, por exemplo, uma lacuna no processo de polinização, que é um processo natural, realizado por invertebrados, sobretudo abelhas, mas que é importante muito para a dinâmica e para a dinâmica ecológica, como também para a questão da produtividade dessas áreas culturais. Além disso, a gente tem uma baixa proteção da qualidade da água, isso porque, como a gente tem pouco hábitat, então geralmente as cabeceiras, as matas ripárias não estão presentes, foram perdidas, e aí a gente vai ter o quê? Um aporte maior de sedimentos para dentro dos corpos hídricos, ocasionando processo de assoreamento, ocasionando mudança no regime hidráulico, hídrico desses corpos, ocasionando perdas na questão da qualidade da água. Então, vem todo um efeito em cadeia nesse aspecto. Além disso, a gente também tem o quê? Uma redução da biodiversidade, né? Porque a gente não tem mais hábitat, então espera-se, por fato de não ter, muitas espécies, pelo menos localmente ou regionalmente, teriam sido extintas, justamente por não haver hábito pela grande pressão de ter um domínio único de monoculturas em termos gerais, né? E esse daí, qual que, digamos, que se tem de benefício nesse contexto? Somente o benefício econômico, que é justamente relacionado à questão da produtividade dessas áreas de monocultura ou de pecuária. Só que, no entanto, isso a longo prazo é insustentável, porque as produções, as monoculturas e a pecuária, elas dependem, de certa forma, de processos de serviços e processos ecossistêmicos relacionados à regulamentação, provisão, né, processos que ocorrem a nível de ecossistema que dão, na verdade, a garantia de poder se permanecer ao longo do tempo. Então, esse aqui é o nosso primeiro cenário, nosso pior cenário, justamente na questão desse contexto do artigo, sem reserva legal, mas que está traduzindo que se fosse em um cenário de paisagem altamente fragmentada, então com pouco hábitat. E aí, nesse caso, esse pouco hábitat é justamente a expressão da paisagem presente nisso daí. Se você tem um pouco hábitat, você vai ter uma paisagem dominada por áreas culturais, antrópicas, então isso em termos de biodiversidade tende a ser muito fraco. Aqui, quando falar biodiversidade, eu vou tentar tá me referindo a estar englobando tanto espécies quanto funções abióticas, quanto os serviços de modo geral, ok? Quando a gente vem para o segundo cenário, que são justamente as paisagens com reserva legal, e que a gente vai traduzir que são as paisagens onde a gente busca conciliar a presença e a preservação de áreas de hábitat com as áreas
com as áreas de produção, a gente já vai ter o quê? Um equilíbrio na distribuição, na potência de cada tipo de serviço, seja serviço ou função ecossistêmica, né? Na produção de alimento, na regulação, na provisão e no cultural. Vejo que os dois eles vão estar que oscilando não, eles vão estar se complementando, né? Então, nesse sentido, o que a gente vem buscar e o mecanismo, no caso da reserva legal, se propõe é justamente o quê? Tentar assegurar dentro das propriedades privadas a permanência e a existência dessas áreas naturais, dessas áreas de hábitat naturais. Só destacando uma coisa, quando eu estou falando hábitat, eu estou me referindo à savana, à floresta, a campo, a qualquer tipo de formação de fitofisionomia. Grande parte dos exemplos vão ser relacionados ao ambiente florestal, mas é a mesma lógica para quem trabalha com savana, para quem trabalha com campo, trabalha alagada, enfim, vale, é a mesma referência, ok? Então tá. Então nesse contexto de paisagem, a gente consegue ter, né, esse equilíbrio e conseguir, sim, gerar uma boa produção de alimento que vai ter um bom retorno econômico. A gente consegue preservar e ter condições abióticas boas de qualidade do solo, de qualidade da água, de micrometeorologia relacionada ao clima. A gente consegue também ter uma interação da presença da vegetação, do hábitat, com as pessoas, seja para atividade turística, atividade de esporte, atividade de lazer. Então, tudo isso que meio que vem sendo complementado. Então, nesse sentido, vejo que quase todos têm a mesma posição e contribuição. Lógico que sendo produção de alimento e provisão de serviços tende a ser um pouco maior do que o cultural, do que a regulação, mas, no entanto, os quatro conseguem se destacar e conseguem se permanecer, pois a gente tem uma produção de alimento intercalada com o hábitat natural, que é justamente o que a gente vê na ilustração, e isso vem gerar o quê? Vem aumentar um pouco da produtividade dessas áreas, justamente porque a gente vai estar tendo serviços, por exemplo, de regulação como polinização, que vai estar contribuindo para uma melhor produtividade. Como? Tendo justamente a dispersão, né, dos pólenes realizada pelas abelhas, por exemplo, ou então quando a gente tem um controle biológico relacionado, executado por outros invertebrados, que vem justamente tentar eliminar pragas. Isso é um benefício que se tem diretamente para o produtor, para a agricultura, que, que vem justamente mostrar essa importância e relevância da gente pensar em mosaicos de interação de áreas produtivas e de áreas conservadas naturais. Então, e além disso, o que a gente consegue ter? A gente consegue ter a biodiversidade nesse arranjo espacial. Então, a biodiversidade consegue se permanecer. E ela se permanecendo, a gente consegue manter a diversidade genética, a diversidade de espécies, que é importante para a nossa manutenção ambiental. Junto com isso, a gente consegue ter o retorno econômico, né? Isso de uma forma bem mais sustentável e que se consegue se permanecer ao longo do tempo, seja em médio e longo prazo. Então, a gente não tem, digamos assim, uma validade, entre aspas, daquela paisagem em termos de área produtiva, não. Aquilo consegue se permanecer de forma constante, conseguindo conciliar a questão de conservação e de produção, que justamente esse é o desafio, né? A gente não seguir tanto numa abordagem 100% conservacionista, pensando que não se deve utilizar nada, se manter tudo intocado, mas também não pensar que a gente deve poder utilizar tudo e poder substituir todas as áreas de hábitats por áreas produtivas, não. Mas a gente consegue sim pegar os dois aspectos, unir e planejar eles de forma íntegra, única, unificada, para a gente conseguir gerar serviços, funções, melhorias, conservar a questão da qualidade ambiental, assim como a questão da produtividade. E aí, nesse caso do exemplo, a reserva legal, junto com as APPs, tem esse mecanismo, principalmente no caso da reserva legal, né? A finalidade das APPs é mais mesmo questão de proteção de áreas sensíveis, né? Então, mata ripária, topo de morro, encosta, que são áreas sensíveis ambientalmente. E o terceiro cenário é o oposto do primeiro, quando a gente tem uma paisagem que está altamente conservada, né? Então a gente tem grandes blocos de hábitat contínuo e que a gente não vai ter nada intercalado de área produtiva, seja de agricultura ou de pecuária, de qualquer uso produtivo. E aí nesse cenário, a produção de comida, né?
o ganho econômico ele tem de ser bem restrito, bem menor, porque a gente não tem nada, de certa forma, produzindo, né? Provisão e regulação tem de ser alto, porque estamos praticamente com o hábitat altamente intacto, por isso a questão dos exemplos das áreas de unidade de conservação e das terras indígenas, e o cultural, porque justamente atrai, sobretudo na forma de UC, né, uma maior integração, interação das pessoas em fazer alguma atividade de lazer nesses espaços, né? Só que a gente não tem uma produção de alimentos representativo, até inexistente, só que tem a manutenção dos processos naturais, tem a proteção dos recursos da biodiversidade em ampla escala, né? Mas a gente não tem esse balanço econômico, ele fica vulnerável. Então, nesse sentido, só uma dúvida aqui do Márcio, perguntando: cenário da paisagem 1 é o cenário que mais avança em nosso território devido à necessidade da produção de alimentos? Isso é uma pergunta. Tá. Então, respondendo essa primeira pergunta, Márcio. Historicamente, é o cenário U que vem dominando, né? Por exemplo, se pegar a Amazônia, sobretudo da década de 70 até 2000, até ainda relativamente hoje, né? Temos isso como uma grande ameaça, sendo que a pior, digamos assim, a pior parte desse bioma foi ali na década de 80 e 90 principalmente, e um pouco do início de 2000. Mata Atlântica, a gente tem isso daí historicamente, Cerrado também nos últimos 30 anos, se afastando, então, vem comandando um pouco. Mas, por exemplo, o terceiro cenário na Amazônia é relativamente um pouco forte, porque a gente tem mais de 50% do território do bioma composto por áreas protegidas. Então, também uma parte do bioma tem essa realidade. Tá. Ou ainda se observa um cenário modelo predominante no nosso território, onde pode ser trabalhada a agricultura de uma forma mais sustentável. Então, na verdade, esse cenário modelo dessa agricultura sustentável é o cenário com a reserva legal, né? Se a reserva legal fosse implementada, ela fosse presente em todas as propriedades, todos tivessem a consciência e a importância da relevância dela, de a gente preservar, né, uma área de hábitat na nossa propriedade, pensando nós como produtores rurais, digamos, esse seria o interessante. Assim, a gente já teve um pouco de uma perda disso na alteração que teve em 2012 da lei 12.650, que é o Código Florestal, que foi justamente por fazer a recompensação ambiental e se fazer a nível de bioma, né? E isso a gente vê que é um problema porque, apesar de, por exemplo, bioma Mata Atlântica, bioma Amazônia, seria um único bioma, mas dentro deles a gente tem as divisões das zonas biogeográficas, área de endemismo, tem as suas especificidades. Então, tem espécies, por exemplo, na Mata Atlântica que só ocorre na porção ali da Bahia, que é uma região biogeográfica, que pega o estado da Bahia, pega a parte do Espírito Santo, pega a parte de Minas também, se eu não me engano, mas que, no entanto, tem muitas espécies que ocorrem ali que não vão ocorrer no sul, ali na região do Rio Grande do Sul, por exemplo, ou do Paraná, que não vão ocorrer nessa região da Mata Atlântica, porque elas estão restritas àquela condição ambiental daquela parte do bioma. Assim também como na Amazônia, quando a gente pega a área de endemismo Belém, a área de endemismo do Xingu, são regiões que, apesar de estar no mesmo bioma, são diferentes. E aí, quando a gente vê isso para a reserva legal em termos de recompensação, a gente tem esse problema de, por exemplo, ter tido uma perda numa área de endemismo Belém, por exemplo, e for fazer a recompensação lá no Xingu. Então, a gente não tem esse ganho, essa efetividade de recompensação, na verdade. Então, esse é um problema de um dos ajustes da última alteração no código. Mas o interessante é justamente a gente conseguir manter em todas as propriedades as porcentagens mínimas que se tem, né? De 80% na Amazônia, de 20% na Mata Atlântica, se não me engano, 30% a 40% no Cerrado e em Mancha. Esse do Cerrado, estou meio na dúvida, não lembro direito. Mas sei como que a Amazônia é 80% e 20% Mata Atlântica. Okay? E por que isso é importante? Porque as áreas naturais no Brasil, um terço delas estão tudo dentro de propriedade privada. Então, na verdade, a lei mais importante, até o Código Florestal, com a implementação de APP de reserva legal, elas são, digamos assim, mais importante do que a lei do SNUC que rege a questão da unidade de conservação. Por quê? Porque a maior parte do que se tem de hábitat no Brasil, por exemplo, floresta, savana e tudo, está nas propriedades privadas, não estão no formato de
áreas protegidas. Então, esse que vai ser o desafio. E isso que vai ser uma da grande relevância de se ter a reserva legal. Beleza, Márcia? Estou trabalhando na minha tese com dinâmica de paisagem do Dendê. Olha, bacana. Onde é esse Dendê? É no Pará? Moju? Ah, não, é o Leonardo que falou Dendê, né? Tá. Acará. Beleza. Ah, mas pega ali o englobado Moju, né? Bacana. Tá. A Érica, você pode explicar, mesmo que seja um pouco diferente, quais estados, domínios ou biomas, quais podem representar cada cenário? Então, os três cenários, Érica, eles não estão distribuídos por bioma, estão distribuídos, de certa forma, pelo território brasileiro. Então, por exemplo, se a gente chega na Amazônia, a gente consegue encontrar várias regiões que vão ter uma ausência de reserva legal, digamos assim, de paisagem altamente fragmentada. E a gente deu o exemplo do município de Paragominas, por exemplo, né? Ou então você pode pegar ali todo o arco do desflorestamento, pegando ali Imperatriz, Ceilândia, pegando Maranhão, a borda leste do Pará, sul do Pará, norte do Mato Grosso, e indo ali para Rondônia e Acre, um pouco do Acre. Mas também se a gente vai ainda continuar na Amazônia, a gente vai ali para a Amazônia Central, está cheio de área protegida. Então, que já é o terceiro cenário. E se a gente vai ali para a região a falar Terra do Meio, porque Terra do Meio está tendo uma modificação bem intensa nos últimos anos, mas assim, pensando em grau de fragmentação, ele ainda está um grau intermediário. Mas não porque a reserva legal esteja segurando, ali são outras questões de avanço que estão contribuindo mais. Mas pensando, tirando o aparato legal, só pela questão de arranjo espacial, ali seria um exemplo de contexto onde a gente ainda tem uma produção, a gente ainda tem uma cobertura vegetal presente. Na Mata Atlântica também a gente tem um contexto desse. O estado de São Paulo vai ter, acho que é uma maior referência, sobretudo das áreas com reserva legal, até porque é um pouco mais estruturado lá a gestão no estado. Minas Gerais está passando atualmente por uma atualização de priorização de áreas para conservação e restauração. Então, esse ponto da reserva legal, principalmente para a questão de restauração, está sendo trabalhado. E aí te conta alguns blocos, por exemplo, de áreas protegidas como a Serra do Espinhaço, que estão bem conservadas. Né? Ali também um pouco no sul de Minas Gerais, já com a divisa com o estado de São Paulo, na região do Itatiaia, a gente tem o cenário 3, por exemplo, enquanto na região do sul de Minas, mas um pouco mais para cima, para a região de Lavras, São João del Rei, a gente tem, por exemplo, o cenário 1 um pouco mais predominante. Então, assim, isso a gente não consegue definir que tal bioma, ou tal estado, ou tal município vai ter o cenário 1, 2 e 3. Isso, na verdade, é o cenário que compõe todo o território brasileiro. Se isso ficou claro, Érica. Tá. Ó, o Carlos Padovani, 50% no Pantanal Sul. O que seria 50%, Carlos? Não entendi o que foi. Tá. Aí o Leonardo falou Moju, Tailândia também é sul, 50% no Pantanal Sul, de acordo com algo estadual do meio ambiente. Ah, tá, não, beleza, valeu. 50% no Pantanal, que é o área de reserva legal, né? Legal, bacana. Mato Grosso do Sul. 35 no Cerrado, valeu, Eduane. É isso aí mesmo. 35 no Cerrado, 20 Mata Atlântica, né? E 80 Amazônia, de modo geral. Assim, né? Tá. Beleza, script para conversão. Ah, ok. Então é isso mesmo, né? Beleza, então vocês estão por dentro dessas informações e aí, né, que com base nisso que ia tá falando justamente, Fê, é que para os três cenários, a paisagem ela vem sendo o foco principal de compreensão de análise disso, né? E como é que a gente verifica e como é que isso vem sendo trabalhado? E vem justamente o quê? Em alguns processos que a gente está chamando de mancha. Está falando de mancha, estou me referindo a fragmentos. Então vocês podem compreender como fragmentos. E aqui nesse caso, então, por exemplo, ó, nessa primeiro bloco aqui dessa primeira ilustração, o que a gente tem? Esse quadrado maior representa uma paisagem, onde cada bloquinho verde representa uma mancha de hábitat. Pode ser um grande blocão de floresta, por exemplo, como os gigantes quadrados, então os bloquinhos, se fossem os fragmentos, que poderiam ser reserva legal ou não. Né? Então, esse daqui seria uma paisagem, né, hipotética. Nessas paisagens,
Então, quando a gente vai dar um zoom, ver que agora a gente vai lá para aquela escala que está no conceito de paisagem, e a gente vê a relação do tamanho que se tem desses quadradinhos, dessas manchas, vê que elas estão variando de muito grande, grande, pequena, pequenininha e por aí vai. Então a gente espera que quanto mais for aumentando o tamanho dos nossos fragmentos, da nossa mancha, a gente tem uma resposta ecológica, biológica, o número de espécies, o maior ganho de função ecossistêmica, o serviço tende a aumentar, isso teoricamente. E quanto também a distância entre essas manchas, que a gente está chamando de isolamento, quanto mais elas aumentam, menor vai ser essa nossa riqueza biológica, essa nossa diversidade biológica. Né? Então, isso daqui é uma coisa bem clara que vem sendo debatida desde a década de 1960, especificamente 69, né? Justamente o quê? McCarthy com Wilson com a teoria da biogeografia de ilhas, né? E tem o seu grande suporte baseado o quê? Na relação espécie-área e no grau de isolamento, né? Sendo que espécie-área ela vem desde a década de 1920, lá com o ar, não, 20 ou 40, confundi agora. Mas enfim, com o Arrhenius falando sobre a relação espécie-área. E aí a biogeografia de ilhas, ela vem apontar, na primeira teoria apontar na escala da comunidade, a influência e a inserção do padrão espacial para fazer inferência sobre a biodiversidade. E nesse caso, trabalhando diretamente com os fragmentos ou as manchas de hábitat. Então, que seria o quê? Fragmentos grandes e fragmentos pequenos, fragmentos isolados e fragmentos não isolados. Né? Então, lá, o Mercato e o Wilson fizeram relação disso com as taxas de imigração e com as taxas de extinção e geraram essas 4 curvas aqui que são clássicas, né? E que na sua essência vai mostrar o quê? Que fragmentos maiores tendem a ter maior número de espécies do que fragmentos menores. E que também fragmentos que estão menos isolados, principalmente de uma área fonte, tendem a ter mais espécies do que fragmentos que estão mais isolados. Então, por isso, o declínio dessa curva. E aí a gente tem uma exemplificação nisso prático aqui no Brasil, na Amazônia, lá no Amazonas, com o projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais, que é o PDBFF, que é o maior projeto de maior tempo de monitoramento de fragmentação no mundo de floresta tropical que se tem. Né? Isso é conduzido nas proximidades da região de Manaus, pelo INPA, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, e isso vem sendo monitorado desde a década de 70. E o que consiste esse projeto? Consiste em pegar algumas áreas, desmatar de forma propositalmente, e desmatar o quê? Criando fragmentos de diversos tamanhos. Então, um fragmento grande, um fragmento pequeno, fragmentos que estavam variando de 1 hectare, 10 hectares, 100 hectares. Né? E também com diferente grau de isolamento. Isso tudo baseado o quê? Na teoria da biogeografia de ilhas. Então eles fizeram esse experimento, que é essa ilustração aqui embaixo, e começaram a monitorar. Então todas as árvores desse fragmento a gente tem monitoramento, as espécies que estavam lá vêm acompanhando isso até hoje. Ver se vem permanecendo. E aí eles tiraram diversas e inúmeras conclusões, muito relacionadas à fragmentação, muita coisa relacionada a efeito de borda, e assim por diante, uso de matriz, por aí vai. E justamente todo esse tipo de informação, ela vem numa perspectiva da paisagem, só que pensando a paisagem no nível do fragmento, que é uma das escalas de percepção de codificação da paisagem. Só que, no entanto, a gente tem, digamos assim, vou estar falando entre aspas, uma outra corrente mais recente que vem um pouco debatendo e discutindo sobre, questionando essa teoria, que é uma questão que ela vai se basear mais na questão da escala da paisagem por si só, do processo que ocorre nela. Aqui não vou dar tempo para poder discutir diretamente, mas não consigo discutir mais, mas assim, só para quem tem curiosidade, é só pesquisar sobre a hipótese da quantidade de hábitat, que é proposta pela Lenore Ferrick, que é uma das principais, se não for a principal pesquisadora atual de ecologia da paisagem canadense, e vem lançando vários trabalhos muito interessantes, muito legais, sobretudo de cunho teórico, muito de ecologia de paisagem. Então tá. Então, aí nesse sentido, então, a gente vem em processos a nível da paisagem. O que são processos a nível da paisagem? É quando a gente tem, por exemplo, aqui nessa primeira ilustração, temos 4 paisagens, né? 4 quadradinhos desse aqui, o A, B, C e o D. Só que aí a gente não analisa mais
o tamanho dos quadradinhos, se um é pequeno, se um é grande, se um está isolado, se outro está isolado. A gente analisa o quê? O contexto no geral, então a gente analisa todo o quadradão. Então, por exemplo, aqui no eixo X, a gente está fazendo referência ao quê? A fragmentação per si, a fragmentação in situ, que é aquela relativamente relacionada ao quê? Com a ruptura, com o tamanho dos fragmentos, em termos de processo de fragmentação. Enquanto no eixo Y a gente tem o quê? A quantidade de hábitat, que nada mais é qual que é a porcentagem que eu tenho de hábitat naquela minha paisagem. A minha paisagem tem um tamanho X, tem uma área X. Dessa área X, quanto é de hábitat? 20 mil hectares é de hábitat. Tá. Esses 20 mil hectares representam quantos por cento? Representa 15%, 80%, 70%, enfim. Então é esse valor que a gente está expressando aqui quando a gente se refere à quantidade de hábitat. Então, nisso, o que a gente vê? Que quando a gente tem paisagens que estão pouco fragmentadas, a gente pode ter dois cenários. Pode ter um cenário que está pouco fragmentado, mas, no entanto, está com pouco hábitat. É um cenário bem ruim, porque a gente tem meio que isso restrito e isolado a um único bloco, a diversidade. Enquanto os outros dois bloquinhos aqui são muito pequenos, enquanto que, na verdade, o importante é a somatória deles dá uma quantidade muito pequena. Diferente do A. A gente também só tem 3 blocos, mas são três blocos grandes. E isso aqui, o que vem ser a diferença? Como eles são grandes, a quantidade e a proporção de estar ocupando essa região é bem maior. Então, isso, em termos de impacto na biodiversidade, é bem maior. Então, veja, nesses dois casos aqui, a gente tem 3 manchas. Só que devido à proporção que eu ocupo do espaço, esse contexto faz que tenha um efeito totalmente diferente na biodiversidade. Assim, quando a gente vai para o segundo caso, que a gente aumenta o nível de fragmentação, né? Só que, no entanto, continua com o mesmo raciocínio. Aumentou a fragmentação, mas ainda tem pouco hábitat. Aumentou a fragmentação, mas tem muito hábitat. Ou seja, o que está determinando aqui é justamente essa quantidade de hábitat alta, independente se ela está formada por 100 bloquinhos ou se está formada por 5 blocões. Se o total deles dá 50%, dá 60%, é esse que, de certa forma, vai ser o mais importante para determinar a biodiversidade nessa paisagem. Então, esse é um dos processos na escala da paisagem que vai ser importante, vai ser um parâmetro para determinar a diversidade biológica. E isso daqui é um exemplo da heterogeneidade que a gente viu no conceito do Jean Paul, mas relacionado à questão da configuração e um pouco da composição, mais expressamente agora aqui nesse segundo exemplo, que é quando a gente vê o quê? É o mesmo raciocínio do que nesse primeiro, só que, no entanto, aqui a nossa questão não é o tamanho, o isolamento das manchas, mas sim a quantidade que a gente vai ter de número de classes, que vai ser a heterogeneidade de uma forma geral. Então, por exemplo, pensando aqui no eixo X, quanto mais a gente aumenta o eixo X, se afasta do zero, a gente vai ter mais classes de uso do solo. E que aqui no eixo Y, quanto mais a gente vem de cima para baixo, a gente tem uma configuração reduzida e vai aumentando a configuração dele. Só ver aqui, o Diego está perguntando, diz que o som foi desativado por um organizador. Ô Diego, eu que estou exclusivamente como organizador, não desativei nada não, nem mexi no áudio, tanto que os demais estão ouvindo. Confesso que não sei que pode estar mexendo aqui, porque aqui o meu está parecendo ativado, né? Todos estão vendo. Sei que posso te falar. Patrícia Ziani, efeito de borda também rola nisso daqui, o Patrícia. Essa conexão eu não quis pontuar, mas vem junto com o efeito de área, vem junto com o efeito de isolamento. Então, tudo que, de certa forma, é meio integrado. Ok? Só que eu não quis poder pontuar, te discute isso bem mais durante o curso, mas ele está presente sim, você está correta. Ana Carolina, pensando no contexto do equilíbrio de populações, você acredita que a matriz da quantidade de hábitat seja mais importante? Total. Ana Carolina. O tamanho dos fragmentos vão ser importantes num contexto só, que é condicionado pela quantidade de hábitat. Então, assim, paisagem com grande hábitat ou paisagens que vão ter uma heterogeneidade intermediária, elas vão determinar mais e você, digamos assim, mais benéficas em termos de gestão e equilíbrio da biodiversidade do que se for pensar numa perspectiva de tamanho de fragmento.
Acredito ser o som do microfone participante, não o áudio. Beleza, Eduane. Ok, Diego. Tá, então, sendo bem sucinto, Ana Carolina, acho que quantidade de hábitat e heterogeneidade são mais relevantes do que exclusivamente tamanho de fragmento, grau de isolamento, ou até mesmo o próprio efeito de borda diretamente em situ. Ok? Então tá, então nessa segunda figura aqui, o que a gente pode estar vendo é que conforme a gente vai aumentando as classes, a gente vai aumentando, né, essas unidades interativas, essa heterogeneidade da paisagem, e isso pode gerar uma maior diversidade. Ou não, isso vai depender também do contexto, assim como da própria configuração. Então, a gente ter uma baixo incremento de configuração, 4 classes, mas somente formado por uma unidade interativa de cada classe. Ou aqui, 2 classes somente, o marrom e o clarinho, formado por dois grandes blocos exclusivamente. E a gente pode complicar isso justamente o quê? Aumentando essa configuração, tendo diversas manchas de diversos tamanhos, mas de diversas classes. Então esse mosaico aqui, ele pode ter uma influência positiva ou negativa dependendo de qual for esse tipo de hábitat na biodiversidade. É isso que esse processo nessa escala, buscando compreender essas interações e não exclusivamente a interação num quadradinho X ou no quadradinho Y, mas a sua totalidade, que vem ser o objeto principal, digamos assim, da ecologia de paisagem, de entender a paisagem de certa forma. Certo? Tinha pergunta aqui, deixa eu ver, cadê aqui? Não está aparecendo. Perguntas. Opa, por que não está aparecendo esse negócio? Parece que estou tentando achar. Teve algum comentário aqui que fizeram, não estou conseguindo ver. Está ficando claro para vocês? Se estiverem com dúvidas, se vão comentando. Opa. Tá. A Erika perguntou até que ponto o efeito de bode para agredir a biodiversidade. Muita coisa, Erika. Eu dizer assim, se tem um ponto específico, mas, digamos assim, um dos processos que afetam bastante a biodiversidade, né? E, assim, é um processo que afeta, ela é observada de forma indireta, né? Porque você ainda tem o hábito, só que justamente ali pela presença dele, a gente vai ter esse tipo de efeito. E isso vai ser condicionado muito o quê? Pelo tempo e principalmente muito pelo tipo de matriz que vai estar tendo essa borda. Que é, por exemplo, você pensa numa área florestal que está com uma borda, com uma matriz de pastagem, ela vai sofrer uma borda bem mais intensificada do que se fosse uma matriz composta por eucalipto, por exemplo, silvicultura de pinos ou algo do tipo. Entendeu? Então, a matriz também é muito importante nessa compreensão do efeito de borda e a agressão, a magnitude dela varia muito a sua intensidade devido a esse tipo de matriz e também devido ao tipo do tempo que pode ocasionar um tamponamento dessa borda. Ok? Vendo aqui na prática um exemplo da quantidade de hábitat, dos processos na escala da paisagem na biodiversidade, então a gente vai ter aqui esses gráficos, tudo doido, mas são bem simples de compreender. Em todos eles, o eixo X é a quantidade de cobertura florestal, então todo ele vai variar de 0 a 100. Então, 50% de cobertura florestal na paisagem, 10%, 30%, assim por diante, em todos os eixos X. No eixo Y, nesse primeiro quadrante, vamos ter espécies faunísticas, de mamíferos, de aves, de anfíbios da Mata Atlântica, no qual estão divididos em espécies generalistas e espécies especialistas. E neles foram codificados digamos assim, o número de espécies, a integridade da comunidade de forma geral, assim como a diversidade filogenética. Não vamos nos deter nos parâmetros do eixo Y, tanto diversidade tanto da integridade da comunidade como diversidade filogenética, mas vamos pegar isso somente como pontos para mostrar
como a paisagem afeta diversos aspectos da biologia, seja ela de uma forma somente quantitativa de comunidade, então uma forma filogenética, como também funcional. Apesar de não ter funcional aqui, mas tem outros trabalhos que consideram funções que de certa forma tem um pouco o mesmo padrão de resposta. E qual que é o padrão aqui? Mostrando o quê? Que em paisagens onde se tem muito mais hábitat, a gente vai ter uma biodiversidade muito melhor, muito maior, com melhor qualidade, do que quando a gente vem para paisagens com menos hábitat. Essa que vai ser a interpretação. E aqui, se vocês forem ver da segunda linha para baixo, vê que se tem uma forma logística, né? Então a gente vem perdendo, mas a biodiversidade vem se mantendo, mas chega um ponto que é uma ruptura e é um declínio abrupto dessa biodiversidade. E esse daqui vai entrar na questão do tema dos limiares de fragmentação, de percolação, enfim, que a gente não vai discutir aqui, mas mostrando que como a quantidade de hábitat representada pela cobertura florestal, ela é importante justamente para a biodiversidade, né? Então, que dependendo, como ela determina explicitamente essa biodiversidade, essa diversidade de espécies, que dependendo da quantidade que se tem, a perda é muito grande e em muitos dos casos não consegue ser reversível. Então, isso que queria tá mostrando. E aqui na primeira linha mostrando o quê? Que a gente vai ter a relação justamente das espécies especialistas que são em vermelho e as espécies, vamos estar chamando aqui de generalistas, que estão acostumadas, adaptadas a distúrbio em azul. Então veja que sempre quando a gente tem muito hábitat, as especialistas elas tendem a ser dominantes, enquanto as generalistas tendem a ter a menor diversidade. E conforme a gente vai perdendo essa quantidade de floresta, quantidade de hábitat, as especialistas tendem a ser substituídas pelas generalistas. Isso vai ser justamente o quê? Então, quando a gente chega aqui, por exemplo, nesses pontos críticos de limiares que a gente chama, que pode ter esse declínio abrupto, então aí muitas espécies são perdidas, são espécies que a gente não tem, que não tem condições de se restabelecer novamente, né, devido justamente à sua especificidade. Então, aí o impacto na biodiversidade ainda é bem maior. Né? Então, por isso, essa apresentação, essa distinção de especialista e generalista. Nesse outro lado aqui, a gente também na Mata Atlântica, só que voltado para o organismo florístico, botânico, vegetal. Então, isso daqui são para árvores. Vê o efeito também relativamente o mesmo, só que nesse caso não foi para as espécies de árvores, apesar de ter trabalhos sobre isso, mas foi sobre a estrutura da vegetação. Então, diâmetro da árvore, altura da árvore, densidade, área basal, abertura do dossel e por aí vai. E a gente consegue também observar em muitos dos cenários que a gente tem o quê? Uma redução dessa biomassa, dessa estrutura, de acordo com a quantidade de cobertura florestal. Né? Então, isso daqui que está mostrando que dependente do táxon e dependente do tipo de organismo, se ele é florístico ou se ele é faunístico, a relação, nesse caso aqui, da paisagem e representada pela quantidade de hábitat, ela vem mostrar de certa forma um padrão e a importância e a relevância dela nessa dinâmica, na definição de biodiversidade nesses ambientes antropizados. Então por isso a gente tá mencionando, discutindo ela e que a gente discute bastante durante o curso. Tá, a Edônia está perguntando se existe algum estudo que trata sobre área mínima de fragmento para que se garanta suas forças. Não, Edônia, por que não há isso? Lembra lá no nosso conceito de paisagem que tinha que ser pelo menos para um único observador? Aí foi que eu falei que cada espécie percebe a paisagem de uma forma diferente. Então é justamente por causa disso. Pode ser que um fragmento de 10 hectares seja legal para a espécie A, mas para a espécie B já não é bom. Que para a espécie C já é ruim demais e que para a espécie D é horrível. Então, justamente devido a essa variabilidade, a gente não consegue ter, digamos assim, uma área mínima de fragmento. E o que a ecologia da paisagem vem discutindo, debatendo nos últimos anos, é justamente tentar sair dessa discussão, dessa escala de discussão em fragmento e pensar diretamente na discussão a nível da paisagem em si. Né? Pensar a paisagem como paisagem e não como fragmento. Vendo que o fragmento é um componente da paisagem, mas o nosso objetivo é tentar compreender a paisagem em si. Então, por isso se detém em questões, por exemplo, a pergunta não seria
qual que é a área mínima de fragmento, mas poderia ser qual que é a quantidade mínima de hábitat numa paisagem para poder manter o serviço ecossistêmico ou a biodiversidade, ou seja lá o que for. Então, a questão é mais nessa pergunta. Então, ou então, qual a quantidade, então, qual o grau de heterogeneidade ideal para a gente poder manter as funções ecossistêmicas e a biodiversidade, para poder garantir o bem-estar humano, e assim por diante. E para essas perguntas, algumas já têm respostas, que é baseado, inclusive, nos limiares de quantidade de hábitat, que aí vamos chamar limiar de fragmentação, limiar de percolação, e temos o limiar de extinção, né? Tudo baseado em quantidade de hábitat. Então, essa que seria a questão. Só por curiosidade, limiar de percolação, teoricamente, 69% de quantidade de floresta na paisagem, limiar de fragmentação entre 20% e 30%, e limiar de extinção abaixo de 20%. Mas a gente consegue detalhar muito aqui agora por causa do tempo, porque são um pouco mais complexos, mas seriam essas informações. Mas deu para ajudar, hein? Se ficou claro. E aí, beleza. Como a gente vem e codifica essas informações? Né? Então, a gente viu o que é a paisagem, a gente viu como é que ela funciona, determinando quais parâmetros ela utiliza, e a gente deu um pequeno exemplo de parâmetros em duas casas da paisagem, um a nível da mancha, outro a nível da paisagem. Então, a nível da mancha, tamanho de fragmento, grau de isolamento, forma, efeito de borda. Alguns exemplos: paisagem, quantidade de hábitat, heterogeneidade, tipo de matriz, são algumas das questões. Tá, mas como fazer isso? Então, como é que a gente consegue traduzir, representar as informações que estão na paisagem para a gente poder conseguir fazer nossa pesquisa, nosso trabalho? E aí que vai entrar as questões justamente dos softwares, né, que a gente vai ter de SIG especificamente, né, do Sistema de Informação Geográfico, que já vão ser aquelas informações que vão ser derivadas inicialmente de sensores, né, sensores remotos, depois vão ser traduzidos em imagem, que vão ser mapeados e vão gerar informações cartográficas que a gente vai poder codificar. E aí a gente vai ter, por exemplo, um ArcGIS, um QGIS da vida, que não são softwares de métricas de paisagem, mas eles nos ajudam a quantificar vários padrões, vários parâmetros de paisagem. Visto que, por exemplo, área é um parâmetro de paisagem e todo SIG consegue calcular a área de fácil, simples. Distância também é outro parâmetro, também a gente consegue calcular isso dentro de um SIG. Mas além disso, a gente tem vários plugins, vários softwares que funcionam dentro desse SIG e alguns funcionam fora. E aqui eu trouxe alguns exemplos de softwares que a gente tem para justamente quantificar métricas de paisagem. Então a gente tem o Fragstat, que é esse primeiro aqui. A gente tem o VLate, que é uma plataforma que funciona dentro do ArcGIS. A gente tem o Patch Analyst, que ele é também um outro plugin que é executado dentro do ArcGIS. A gente tem o Circuitscape, que é um software à parte, que é relacionado à conectividade baseada na teoria dos circuitos. A gente tem o Grass, que é uma plataforma aberta, gratuita, de código aberto, de SIG, só que, no entanto, tem vários comandos, várias funções que quantificam métricas de paisagem que a gente pode estar utilizando. A gente tem o Conifor, que é um software que ele tem uma parte, o input dele, uma etapa dele necessária, que é executado tanto dentro do ArcGIS quanto dentro do QGIS, que ele é um software voltado para conectividade funcional exclusivamente. Temos dois softwares aqui nacionais, lá do Laboratório de Ecologia Espacial e Conservação da Unesp de Rio Claro, da coordenação do professor Milton César Ribeiro, do professor Miltinho, no qual eles desenvolveram lá o Landscape Corridor, que é um software relacionado para conectividade, também baseado na teoria dos circuitos, mas por caminho de menor distância funcional, menor custo funcional. E a gente tem também aqui o software deles que trabalha com conectividade, com área, com fragmentos. E aqui a gente tem um método de conectividade funcional que consegue codificar, sendo esses dois executados dentro do Grass. Então eles foram uma biblioteca criada para ser executada dentro do Grass. E temos o R também, que além de ser uma linguagem muito forte na estatística, na matemática, mas também tem essa possibilidade de poder fazer
quantificações espaciais, inclusive métricas de paisagem, né? Então, assim, esses daqui são os principais, alguns têm outros softwares, mas esses daqui, digamos, são os mais comuns e mais populares, e sobretudo aqui o R está sendo se desenvolvendo com vários pacotes voltados para a métrica de paisagem, então tem uma certa forma de poder estar sintetizando ele, migrando para ele, devido à sua comunidade internacional que se tem tão forte, né? E o avanço que se tem da sua divulgação, da linguagem, digamos assim, de certa forma, da facilidade de poder manusear e esclarecer qualquer dúvida do que em relação aos outros softwares de código fechado, com exceção do Grass, né? Mas o Grass não tem uma comunidade que nem a do R, por exemplo. Então, é justamente a partir desses softwares, tendo um mapeamento de uso do solo, que a gente consegue justamente gerar aquelas informações que vão, por exemplo, representar essa informação aqui do eixo X, por exemplo, da quantidade de hábitat ou do tamanho do fragmento. Então, são nesses softwares que a gente consegue extrair esse tipo de informações. E desses aqui que a gente vai estar abordando no curso, com exceção do Circuitscape, que a gente não aborda, o Circuitscape e do Landscape Chord. A gente não aborda ele, mas todos os outros a gente aborda durante o curso. Certo? Tá. Alguém está perguntando aqui alguma coisa? Cadê? Não. Foi a Edone que respondeu, claro. Tá. Beleza. Ok. Então, essas são as formas de a gente poder quantificar e considerar esses parâmetros da paisagem. E aqui, como a última parte, é justamente como a gente consegue pegar essa informação teórica, né, entender e compreender o que é a paisagem, como ela interfere, como ela define a biodiversidade, né? Depois a gente vem e quantificar e gerar isso daí como dado numérico, como dado espacial, e justamente fazer a aplicação. E aqui eu trago 2 exemplos nossos, por coincidência, agora que eu percebi, mais do estado de São Paulo, mas é um voltado para a restauração, que é esse primeiro, e um voltado para a conservação, que é esse segundo. Ambos baseados em priorização de áreas, e que ambos foram baseados em métricas de paisagem. Então, por exemplo, nesse primeiro caso aqui, a premissa foi trabalhar justamente com métrica de conectividade e conectividade funcional, e foi utilizando justamente esse software aqui chamado Conefor, né? Então, nesse trabalho do Leandro Tambosi, ele pegou o estado de São Paulo, verificou a nível de propriedade, né? Então ele fez uma redução da escala trabalhando a nível de propriedade, dividiu isso, vamos chamar em micropaisagem, no tamanho de 1 hectare, e aí ele quantificou isso em diferentes regiões do estado de São Paulo que tinha um contexto de paisagem, com quantidade de vegetação de paisagem diferente. Então, paisagem que tinha 30%, paisagem que tinha 17%, que tinha 12%, tinha 45%, e assim por diante, justamente buscando pegar a maior possibilidade de variabilidade de quantidade de água na paisagem. E a partir disso ele fez um refinamento indo para as propriedades e calculando o quê? A conectividade funcional. E aí ele conseguiu identificar justamente que os locais que seriam mais adequados, prioritários para se desenvolver ações de implementação de restauração, e que essas ações de restauração iriam promover um ganho de conectividade na paisagem, né? Então, seria quando a gente vai restaurar, vai fazer o planejamento de restaurar, a gente não vai restaurar qualquer área só porque foi detonada, porque no passado foi vegetação, a gente tem que exclusivamente restaurar qualquer área dessa que foi perturbada, mas consegue planejar, identificar quais são os locais que são melhores para a gente poder gerar um custo menor e um ganho maior, nesse caso em termos de biodiversidade, mas poderia ser em termos de estoque de carbono, em termos de qualidade de água, ou pensar em tudo também. Então, esse aqui é um exemplo que ilustra como, nesse caso, somente considerando métricas de paisagem, eu consigo gerar um cenário desse, né? Já no segundo cenário, também para o estado de São Paulo, qual foi a questão? Verificar áreas prioritárias para conservação e restauração, baseado no quê? Isso daqui foi um trabalho como resultado do projeto Biota FAPESP, né? Que é um grande projeto extenso de levantamento biológico e de mapeamento no estado de São Paulo. Então, isso daqui foi meio que um mapa síntese de... Eles pegaram, quantificaram todos os fragmentos do estado de São Paulo, então, quantificaram borda,
codificaram forma, área, distância, e junto também compilaram isso com os dados biológicos que se tinha de levantamento de inventário florístico e faunístico. E a partir dessa combinação, eles conseguiram gerar esse mapa aqui para justamente poder orientar as ações do governo do estado em relação às áreas para conservação e às áreas para restauração. Então, nos dois casos, um foi baseado exclusivamente em conectividade e outro foi baseado em métricas a nível de mancha como área, forma e grau de isolamento principalmente, né? Mas vejo que nos dois casos, veio toda uma informação teórica de paisagem, depois sendo codificada pelos SIGs, e aí, a partir dessas interpretações, conseguiram fazer a aplicação e gerar esses resultados que têm uma grande relevância, não só acadêmica, científica, como também para planejamento e tomar de decisões a nível de ordenamento territorial, na perspectiva ambiental, né? Então, destacando aqui, por exemplo, esse artigo aqui do Jolie foi publicado na Science ou na Nature. Algum dos dois, não me lembro agora, acho que foi Science. E que orienta grande parte das políticas e das ações do governo do Estado de São Paulo, para essa questão de conservação e restauração, e fiscalização também, né? Então que são dois pequenos exemplos, né, relevantes que consideram esse tipo de utilização. E veja que nesse caso aqui, por exemplo, a gente consegue ter esse tipo de inferência somente a partir do conhecimento da paisagem, sem ter necessariamente o dado biológico, né? Por quê? Porque esses parâmetros da paisagem, eles já têm uma sustentação no seu conceito baseado numa informação biológica. Então, a gente saber que fragmento pequeno é ruim, que fragmento grande é melhor, a gente sabe isso devido que justamente às pesquisas que o mercado e o fizeram lá no passado, depois vai se desenvolvendo ao longo do tempo, e verificando que isso deve ter uma coerência, assim como a questão do isolamento, assim como a questão da quantidade de hábitat, aí que eu mencionei a questão dos limiares, de fragmentação e percolação. Então, não necessariamente a gente precisa ter o dado biológico para poder dizer que determinada paisagem está num cenário bom, num cenário ruim de status de conservação ou o que for, né? Então a gente já consegue ter esse tipo de informação já na literatura, mas o nosso objetivo é poder justamente poder ampliar isso, no caso mais do caminho científico, acadêmico, ou então a gente poder aplicar já esse conhecimento gerado, né? Seja a gente sendo um gestor, sendo a gente sendo um parceiro com uma ONG, com uma iniciativa privada, tentando auxiliar e contribuir nas ações de compensação ambiental, nas ações de promoção de restauração, então de conservação do modo geral, né? Então a gente consegue fazer esse tipo de aplicação de trabalho e desenvolvimento. Perfeito, meus caros. Vocês têm alguma questão, alguma dúvida? Pois de conteúdo, era esse que tinha para estar conversando e apresentando para vocês hoje, né? Esse que era a ideia desse webinar, mostrando justamente, né, um pouco do que a gente aborda no nosso curso, como a gente aborda. Então a dinâmica é bem do jeito que foi apresentada aqui, só que faltando, lógico, a parte prática, né? Rodrigo, você poderia mandar a referência que você deu na apresentação? Se você der souber, pode mandar também se for referência da escola americana e europeia. Aí já complica, Rodrigo. Eu consigo sim mencionar das apresentações, inclusive tem a referência, né? Só tem o primeiro nome do autor e o ano, mas dá para mandar. Agora, da referências da escola americana e da escola europeia, isso daí já é mais complicado de estar enviando, porque são muitas coisas, né? E assim, eu te confesso que da escola europeia, como eu não sigo essa escola, eu não tenho muito conhecimento sobre eles, não. Sou mais da escola americana. Mas de tá enviando isso daí fica um pouco mais complexo essa segunda parte, Rodrigo. Perfeito? Márcio. Beleza, Márcio, obrigado. Que bom, espero ter contribuído com vocês nesse pequeno bate-papo, né? E verificar assim, o que é mais importante e relevante não sei em qual área vocês trabalham, aí vocês estão atuando, pretendem atuar, mas é de tentar inserir esse conhecimento científico que foi gerado, que está sendo gerado, sobretudo muita informação gerada pela gente aqui pelo Brasil. Então a gente pega o pessoal da USP, da Unesp de Rio Claro, UFSCar, UFBA,
tem grandes grupos lá que vêm desenvolvendo e vêm fazendo grandes projetos, grandes pesquisas nesse tema de fragmentação, de ecologia da paisagem no geral, e que são referências globais na temática, com grande trabalho e grandes resultados nisso. Ah, beleza. Que bom que serviu pelo interesse, o Rodrigo. A questão financeira. Eu te confesso também que eu não sei quanto é que é o curso, não. Eles vão estar lá dizendo o curso, o valor, a forma de pagamento. Essa parte mais administrativa eu não tenho a informação. Eu não sei como é que funciona, na verdade. Toda a parte técnica de elaboração do curso, de conteúdo do curso, tudo foi eu que elaborei, eu que planejei. Vocês podem estar esclarecendo comigo e pode estar enviando e-mail aqui para esse e-mail aqui disponível para qualquer esclarecimento, né? Mas se vocês tiverem relação a custo, a forma de pagamento, entrar em contato com a coordenação do LabGIS da secretaria. É só entrar no site deles lá que tem todas as informações pertinentes e claras que eles dão toda a atenção. Inclusive tudo como o curso é estruturado, como é montado, mas eu já um pouco do que eu comentei com vocês. Nesse formato, mas com a prática, a tutoria, todas as aulas gravadas e disponibilizadas, assim como os slides, todos os arquivos cartográficos, tem uma base de dados cartográfica que a gente utiliza como exemplo, é disponibilizada, tem uma apostila que é disponibilizada, a gente tem uma plataforma Moodle onde algumas atividades são passadas e vocês realizam, e pode também ter um fórum que a gente sempre estimula que vocês criem um processo de dinâmica, de integração entre o grupo para poder ir se ajudando e poder ir complementando com a experiência de cada um e assim a gente vai aprendendo todo mundo junto, né? Então esse é o objetivo, na verdade, no geral. Tá, das referências, tá, vai estar. Poderia mandar essas informações por e-mail para quem assistiu o webinar. Não, então, no site daqui do LabGIS, eles vão disponibilizar esse PowerPoint e essa aula aqui. E aí eu passo lá a lista de referência, mando eles colocarem tudo junto, beleza? Fica mais fácil. Então vocês só acessarem, não sei se é amanhã, mas daqui para sexta-feira no site deve ter algum link. Não sei se vocês vão receber por e-mail algum aviso de que esse material vai tá disponível para vocês. É só fazer o download, ok? Ana Carolina, Rony, Patrícia, faço doutorado em Geografia UFSM, ex-orientada da professora José Manuel Matheus Rodrigues. Gostaria de mais detalhes dos próximos cursos da apostila. Obrigado, gostei muito. Patrícia, então, como eu falei, o próximo curso deve iniciar em outubro, dura mais ou menos um mês, vai até novembro. No site do LabGIS tem as informações detalhadas, mas já pontuando, no curso o que a gente discute? Discute o que é paisagem, como criar uma paisagem, isso na parte prática, né, de SIG e tal, definir o que é paisagem, como criar ela, quantificar métricas a nível de mancha, a nível de paisagem, a nível de classe. A gente faz isso no Village, faz isso no Fragstat. Depois a gente passa para ver o efeito da dinâmica, o efeito da resolução espacial. Então, qual que é o efeito? Eu estou trabalhando com taxo, por exemplo, com um anfíbio bem pequenininho, que está restrito a algumas poças ou alguns igarapés. Será que se eu trabalhar com uma imagem Landsat, eu vou conseguir quantificar, de certa forma, a paisagem para esse anfíbio? Ou vou precisar uma imagem, um sensor que tenha uma resolução espacial maior, de 10 metros, ou 5 metros, ou 1 metro, o que for. Então, dependendo da resolução espacial, do meu mapeamento, isso vai ter um impacto nas métricas. Então, a gente verifica esse impacto. A gente também trabalha com a questão da conectividade, também de conectividade funcional, trabalhando com o Conefor e com o Landscape Metrics, que é lá do, do LEC, né? Então a gente verifica como é a importância da conectividade. A gente vê alguma coisa de dinâmica temporal, mas é bem simples, mas a gente consegue verificar como a mudança ao longo do tempo da paisagem pode gerar, né, benefícios ou malefícios, seja por questão de desmatamento ou de regeneração. E a gente tem duas rotinas no final de priorização de fragmentos prioritários para conservação e de priorização de paisagens para conservação, restauração, tudo baseado nas métricas de paisagem, né? Então, a essência do curso, de certa forma, isso de uma forma bem resumida. E todas elas na dinâmica de ter uma apresentação teórica que nem essa, e depois a gente vai para a prática e aí a gente vai e discute. E aí a gente vai fazendo exemplos, fazendo elucidações
de acordo com a experiência que eu tenho, com a experiência também de que cada aluno, cada colega tem e traz, e a gente vai discutindo e aprimorando isso no trabalho. Às vezes teve casos que tinham pessoas que estavam com trabalho, no seu trabalho, seja como gestor ou consultor ambiental, que estavam fazendo mestrado, doutorado, estava com alguma dúvida, trazia o exemplo, a gente discutia o exemplo e comentava, ó, qual que tá o caminho melhor esse daqui, outro melhor caminho esse daqui, e assim por diante, de acordo com a questão que se estava exposta. Beleza? Então, é mais nesse sentido que funciona. Fique à vontade para estar mandando e-mail, nesse caso, se tiver alguma dúvida do assunto, do curso, enfim, dessa parte de conteúdo, mas se for alguma coisa mais administrativa, entre em contato com o LabGIS e vejo no site deles que tem a descrição do curso e vai estar o material lá disponível. Perfeito? Então era isso que tinha para comentar. Alguém mais tem alguma dúvida? Fazer algum esclarecimento? Se não tiverem, então vou ficar por aqui. Agradeço demais pela. Beleza, valeu, Carla. Valeu, Luciana. Valeu, Patrícia, Érica. Valeu, Carlos. Valeu, Érica Aquino. Então, agradeço demais a oportunidade de vocês ter tirado esse tempo pelo bate-papo e espero encontrar vocês no curso. Valeu, Leonardo. E estamos aí disponíveis para te fazer qualquer, né, poder auxiliar, trocar informações, ter feedback de vocês. Ok? Obrigado. E aí, se puderem, vamos nos encontrar em outubro. Perfeito? Boa noite para vocês, tudo de bom. Qualquer coisa também estamos aqui disponível. Eu e o LabGIS para qualquer esclarecimento, dúvida, apoio, o que for. Ok, meus caros? Valeu e boa noite. Tchau, tchau.